Tem projetos que a gente propõe biodigestor circular, com agitação mecânica, com separação de sólido, sem separação de sólido. Tem projeto que é biodigestor retangular, com agitação mecânica, com recirculação hidráulica. Então, assim, a gente procura personalizar o projeto, a nossa execução de obra, de acordo com aquilo que trará o melhor custo-benefício ao nosso cliente. Então, é importante essa visão para o produtor. Mas hoje eu digo assim, sem medo de ser feliz. Biodigestor para suinocultura é biodigestor de fluxo tubular. E acabou. Bem-vindos a mais um Papo com Profissionais do Biogás e hoje eu tenho aqui um amigo, um grande amigo na verdade, né? Um dos caras que me colocaram nesse mundo do biogás, Luiz Thiago Lúcio, sócio fundador da Master Biodigestores. Meu amigo, seja bem-vindo. É uma honra te ter aqui no Dr. Biogás. Estava ansioso por esse nosso bate-papo. Bacana. Eu que agradeço imensamente aí o convite, Ricardo. Quando você idealizou lá atrás o Doutor Biogás, a gente batia esse papo na informalidade. A gente já tinha essa noção que, naturalmente, assim como outros segmentos, a gente teve essa movimentação de migração para as redes sociais, para estar divulgando o trabalho, também para a conexão das pessoas, tanto dos clientes quanto das empresas, dos segmentos, enfim. E você já teve essa visão já há alguns anos, falou, olha, vou trabalhar nesse sentido. Eu lembro até a ocasião que nós estávamos tomando uma cerveja, era na casa de um amigo que é dono de imobiliária, enfim, e você falou, ó, Thiago, eu estou estruturando um projeto que vai seguir essa linha e tal. Então, assim, hoje, passado aí cerca de mais de 2 anos de quando você idealizou o Doutor Biogás, a gente saber que está se concretizando, já é um programa, já é um caminho, uma rede social já que vem sendo seguida principalmente pelos profissionais da área. A gente vê isso, muita gente comentando já no setor Doutor Biogás, pessoal falando em outros estados, né? Eu tenho percorrido aí o sul, centro-oeste do Brasil, e assim a gente está vendo que essa mensagem do Doutor Biogás está chegando. Então é muito bacana, muito satisfatório estar participando hoje e saber que esse projeto é um projeto que está caminhando, né? Então, estou aí à disposição aí para responder todas as perguntas que você tiver, falar um pouco aí da minha trajetória, um pouco do que é a Master Biogestores, do que nós entregamos de valor para os nossos clientes. Massa, massa. Obrigado. Luiz Thiago, antes de mais nada, cara, queria fazer um agradecimento público aqui para todo mundo, porque, cara, você é das pessoas que me colocou nesse mundo do biogás lá em meados de 2011. Luiz Thiago, no desafio do projeto Entre Rios do Oeste, né, um condomínio aí que transporta biogás a partir dos produtores de suinocultura do município de Entre Rios do Oeste, e falou assim: pô, preciso de alguém para cuidar do licenciamento ambiental. Aí apareceu o Ricardo, né? Recém-formado, para quem não sabe, o Luiz Thiago é o meu veterano aí na universidade, porque ele também é engenheiro ambiental e se formou na mesma universidade que eu. Mas, Thiago, para quem não te conhece, quem que é o Luiz Thiago e qual que é o teu momento biogás? Quando que você se conecta com esse mercado e você nunca mais se desconectou, né? Então, compartilha um pouquinho com a gente aí. Então, a minha história com biogás começou já logo em 2019, no primeiro ano aí, depois que eu concluí a graduação. Itaipu, naturalmente por ser de Foz do Iguaçu, então é quase que faz parte do processo de todo mundo que se forma em engenharia se envolver, seja de forma direta ou indireta, com algum projeto aí que é patrocinado por Itaipu Binacional. E em 2019 eu participei de uma seleção e fui contratado na ADEOP, que é a Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, inicialmente com o propósito de trabalhar nos projetos de assistência técnica e extensão rural por meio do MDA, lá em 2009. Mas o que aconteceu? Eles previram uma grande quantidade de engenheiros ambientais na época. A DEOP tinha convênios com o governo federal e alguns convênios com a Itaipu Binacional. Até aquele momento, Itaipu Binacional não tinha nenhum setor específico para tratar de projetos relacionados especialmente à geração de energia e ao biogás. Então, o que se tinha eram convênios com o ITAI, com a DEOP, com outras instituições que estão ali dentro de todo o contexto ali de Itaipu Binacional dentro do complexo. E naquela época,
a DEOP contratou, focando no projeto do MDA, vários engenheiros ambientais. E já quando iniciou o projeto, eles perceberam, olha, nós não vamos necessitar de tantos engenheiros ambientais. Por outro lado, existiu uma demanda na área do biogás devido a 2 convênios que Itaipu Nacional, por meio da Superintendência de Energias Renováveis, tinha com a DEOP. Então, naquele momento, eles disseram, peraí, o Thiago está aqui, não vai ter tanta demanda para ele nesse setor, Luiz Thiago. E eu já vinha acompanhando já a área do biogás. Você não tem interesse aqui em trabalhar neste projeto de biogás, nesse levantamento de estudo de biomassa, no projeto, no estudo que nós estamos fazendo no município de Entre Rios do Oeste e outros municípios da região oeste do estado do Paraná? Eu falei, com certeza, abracei a causa. Inicialmente, trabalhei ali junto com o Felipe Marques, nosso amigo, o Thiago Edviges, nosso amigo também, professor na Universidade Federal hoje. E aí, ao longo dessa caminhada ali, acabei ingressando no biogás e, desde então, não tem mais como se desvincular. Você entra nisso, você vai se envolvendo, não tem fim, assim, é um negócio um pouco viciante, assim, essa área do biogás. É uma coisa interessante, que inclusive alguns amigos falam, cara, eu não quero mais trabalhar, é muito desafio nisso aí. Quando você vê, o cara acaba assumindo mais responsabilidades, é um negócio assim impressionante. Então acredito que esse foi o meu momento biogás ali, e a partir dali não parei mais, permeei por vários segmentos dentro do biogás, assim, de atuação, e tive ali naquele momento primeiro com a DEOP, posteriormente foi criado o SEB, o Centro de Estudos do Biogás. Foi um momento que começou a crescer essa atuação de Itaipu no biogás, e naturalmente começaram a reduzir os contratos de biogás com a DEOP. E aí do SEB, posteriormente foi constituído o Cibiogás no ano de 2013, e já no ano de 2013 eu fui convidado ali para ingressar no Cibiogás. Né? Aí depois do Cibiogás eu já saí para ir para o mercado já em 2020. Então, rapidamente, esse é o resumo aí da trajetória. Quando que você entrou no CI Biogás mesmo? Em 2013. Jornada aí, hein, cara? Uma jornada. Quais os desafios você tinha lá no começo que hoje você vê que estão totalmente superados, Thiago? Olha, assim, a parte, por exemplo, de dimensionamento de sistema, a parte de tratamento de biogás, também assim, a gente vê hoje uma evolução muito grande. A parte de automação das plantas tem evoluído bastante. Questões regulatórias, modelos de negócios que foram criados, que há 10 anos atrás, há 12, 13, eu lembro que as tratativas nossas, não existia regulamentação de geração distribuída lá, 2009, 2010. Então, assim, a gente participou desse processo de construção e modelos de negócios que a gente idealizava. Olha, o dia que for viável nós gerarmos energia no ponto A e compensarmos no ponto B, o dia que for possível você envolver 2, 3 CNPJ, CPF, para aproveitar uma fonte de geração de energia, isso vai colocar os projetos, os negócios efetivamente em pé, que vai tornar sustentável economicamente. E a gente viu isso acontecendo na prática. De certa forma, nós participamos também dessa construção, né, junto com todas as outras instituições e profissionais envolvidos na área. Mas é muito satisfatório a gente ver essa evolução. Então, em 10 anos, nós tivemos... Entrei em 2009, aí já vai fazer 15 anos aí no setor do biogás, a evolução foi incrível. Coisas que antes nós visualizávamos nos projetos, falava, nossa, que bacana. Hoje assim, a gente já olha pelo retrovisor e vê e fala, nossa, nós ainda estávamos na casca do ovo e já tinha achado que, meu Deus, esse projeto é o que há. Então, essa evolução, agora a gente vê assim, hoje, o nível de automação que nós estamos colocando nas nossas plantas, em biodigestores de lagoa coberta, biodigestores de geomembrana, escavado, enfim, o nível de automação que nós estamos colocando hoje nos projetos da Master era impensável, você não conseguia visualizar isso em projetos no Brasil há 10, 12 anos atrás, não tinha
Então, a gente está conseguindo trazer tecnologia e também muitos profissionais, né, Ricardo? Assim, é uma outra questão que eu fiquei chocado nos últimos 2 eventos de biogás. O evento da Biogás, o ano passado, em São Paulo, novembro, salvo engano, e no evento que o Cibiogás, o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, aí, que esse ano foi em Foz do Iguaçu, o Cibiogás foi uma das instituições responsáveis aí pela organização. Uhum. Nós que começamos lá atrás no biogás, no momento em que, quando se fazia um evento para biogás, para você juntar 20 pessoas, você tinha que abrir para estudante, garantir certificado para você ter 20 pessoas no evento. Então você tinha um ou dois profissionais, o que é isso aí? O que é o biogás? E hoje a gente chegar numa situação que foi o Fórum Sul Brasileiro aqui, esse ano, onde tinham mais de 100 pessoas na fila de espera tentando uma vaga para o fórum. Então, com mais de 600 participantes. Então, isso é incrível. Então, a gente vê assim, essa agregação de profissionais e essa evolução é um negócio muito bacana assim, do nosso setor. Eu lembro dos projetos que a gente estava envolvido entre Rios do Oeste e batendo bastante cabeça com alguns desses desafios que você estava comentando, Thiago, de dimensionamento, de fornecedores, de automação, e me veio na cabeça o desafio de profissionais, porque a gente estava naquela de dimensionar o primeiro gasoduto de biogás do Brasil e batendo muito a cabeça e, pô, naquele momento a gente sonhava com um engenheiro mecânico especialista em biogás para ajudar a gente nesse dimensionamento, né? Éramos 3 engenheiros ambientais batendo a cabeça com mecânica de fluidos, todas essas coisas. Esse foi um projeto emblemático no Brasil, né? Eu tenho certeza que você também tem muito orgulho de ter participado desse projeto e queria que você compartilhasse um pouco os desafios que você teve, né, tanto técnico como de relacionamento também, de trazer o biogás para os produtores e tudo isso. Sem dúvidas, esse projeto foi um projeto extremamente complexo. Antes de mais nada, comenta com o pessoal o que é o projeto Entre Rios, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo não sabe o que é o projeto Entre Rios. Então, projeto de Entre Rios do Oeste, a história começa assim. Então, a gente teve Cícero Blake, que era o então superintendente de energias renováveis. Tive o prazer de trabalhar com ele, aprender muito com o Cícero. Ele sempre foi um homem visionário, assim. E nos primeiros estudos que foram feitos na região oeste, levantamento de biomassa na bacia do Paraná 3, foram identificados assim todos os, na época, por meio até do CIH, foram feitos alguns mapas de calor, tudo demonstrando onde estavam as maiores adensamentos de produção de suinocultura. E foi identificado nesse levantamento que a densidade de animais por quilômetro quadrado dentre Rios do Oeste, na época, era a maior que tinha no Brasil. Não era um município com a maior plantel de suínos, mas era o que tinha maior adensamento. A gente falou, pô, que negócio fantástico, numa área territorial tão pequena, com uma produção tão grande de proteína animal. E aí começaram a surgir assim, possibilidades, e uma delas foi, vamos fazer um estudo para tentar tornar o município de Entre Rios do Oeste energeticamente sustentável. Então, inicialmente, esse projeto, o objetivo inicial era agregar todas as granjas de suínos do município, que na época eram 92 granjas, e além de bovinocultura leiteira também, tinham muitos outros produtores pequenos. Tem uma central de produção de energia, tratamento de esgoto urbano integrado, distribuição de biometano na área urbana, enfim, era um projeto extremamente complexo do ponto de vista regulatório, do ponto de vista técnico, e aí a gente foi atrás de recursos para esse projeto. E nessa caminhada de ir atrás de recursos, a gente percebeu que o montante de recursos para se viabilizar a execução desse projeto era muito grande. A gente começou a encontrar algumas dificuldades. Você participou dessa caminhada, sabe bem do que eu estou falando. A gente bateu na porta do BNDES, batemos na porta do governo do estado e a gente teve muita dificuldade nisso. Então a gente percebeu em dado momento, olha, nós vamos ter que enxugar o projeto e focar talvez só na geração de energia elétrica e viabilizar. E aí, em 2012, foi no ano que foi
a 482, né, que foi regulamentada a geração distribuída no Brasil, a ANEEL lançou o edital lá, chamada pública para projetos de biogás, focados na geração distribuída. Ali nós encontramos a oportunidade de uma fonte de recursos para se viabilizar a execução do projeto. Então foram feitos alguns ajustes assim no projeto, nós reduzimos o tamanho do projeto de 92 produtores, diminuiu para 17 produtores, que, enfim, definimos uma área, uma extensão territorial do município onde o projeto estaria. Por questão regulatória, na época, o que nós achamos mais plausível do ponto de vista jurídico era os produtores produzem o gás na propriedade, manda para uma central de geração de energia e essa central atende às demandas de todas as contas públicas de geração de energia do município de Entre Rios do Oeste. Esse foi o modelo desenhado para a época e esse projeto ele foi efetivamente executado, ele entrou em operação. Agora ele está numa fase que o poder público está passando para a Associação dos Produtores de Suínos que são integrados, Aspro Biogás, se não me engano, e uma empresa privada, e os produtores estão negociando com a empresa privada para que essa empresa assuma a gestão dessa geração de energia, por conta da dificuldade, principalmente, aí, que uma prefeitura municipal tem de alocação da energia, obviamente, e também da questão de operação de planta. Então, a prefeitura municipal, quando dá um problema no gerador, ela não pode simplesmente ir lá e comprar a peça na loja da esquina. É necessário fazer um processo de licitação e tal, e esse trâmite acaba sendo muito moroso. Então, devido à dificuldade de enquadramento das faturas de energia, devido à dificuldade de custear as despesas operacionais, optou-se por passar para os produtores, fazer essa concessão, para que eles possam, em conjunto com a empresa privada, fazerem aí essa operação. Mas esse projeto foi extremamente, assim, emblemático, até eu diria, porque foi um projeto que foi executado com recurso da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, em tudo que era de uso coletivo. Foi executada a parte interna das propriedades com recurso próprio dos produtores. Então, eu tive a felicidade de participar de todo o processo do início ao fim. Desde lá em 2009, dos levantamentos das propriedades, estruturação do projeto, junto com os outros profissionais, você participou, o Ângelo, Rafael, Felipe, todos os nossos amigos acabaram participando dessa construção. Mas ao longo dessa jornada, todo mundo entrava e saía, ficava um tempo no projeto, saía, ficava, e eu participei do início ao fim, até o dia que está o governador lá fazer a inauguração. Inclusive, eu ainda, sempre que possível, eu fico à disposição dos produtores até hoje. Hoje eu tenho minha empresa, não tenho mais relação com os Fibiogás, tampouco uma relação legal com o projeto, mas eu ainda apoio os produtores. Recentemente fiz uma reunião com eles para a gente discutir como seria essa transição para essa empresa privada que deve assumir nos próximos meses o projeto. Então, assim, é um filho, né? O projeto de biogás, hoje eu tenho dois meninos aí, e eu digo para você, o projeto de biogás é igual um filho. Quando você fez, você não tem mais como você se desvincular, não é mais meu filho. Não, você é pai, entendeu? Daí cabe na sua posição como homem, se você vai ser um pai efetivo presente ou se você vai ser só o pai que foi o provedor no mundo ali e acabou, não tenho mais responsabilidade, né? Então, eu, como tenho uma cultura de ser paternalista, eu não abandono os meus projetos. Então, é uma característica minha. Foi um baita no projeto, né, cara? Começou... Quando que você começou nele? Em 2010? Não, 2011? 2009. Já estava levantando propriedade já para estudos lá em Entre Rios. Já em novembro, dezembro de 2009. Já estava levantando. E ele foi concluído em 2019? Então, Não. porém, a execução iniciou em 2016. Por quê? Nós tivemos na linha do tempo a fase de montar estudos, que foi lá entre 2009 e 2012. Aí, na verdade, entre 2009 e 2011. 2012, que você participou junto com a gente, do início ao fim, nós entramos na elaboração de projetos. Aí, 2013, ficou parado esse projeto de 2013 a 2016. Foi um período que a gente só ficou, digamos assim, 2013 a 2015. Era reuniões junto à ANEEL, junto ao governo do estado, para que esse projeto está aprovado,
os produtores estão mobilizados, a prefeitura está mobilizada, quando nós vamos começar? Então foi só um trabalho, eu diria, político mesmo, que a gente trabalhou aí, até que, não, beleza, tá aqui, vamos assinar o contrato que comece o projeto. Então, o projeto iniciou efetivamente, o contrato foi assinado, salvo engano, em junho ou julho de 2016. E aí o projeto foi entregue em julho de 2019, se não me falha a memória. Então foram 3 anos até a inauguração, e aí foram mais de 6 meses de ajuste, ainda que estava em comissionamento e operação, que a gente continuou acompanhando. Então foram 3 anos e meio. E aí, logo na sequência, eu acabei indo para o empreendedorismo. Mas assim, uma coisa que foi muito interessante assim, desse projeto é porque era muita gente envolvida. Sim. Era órgão ambiental, governo do estado, prefeitura municipal, Itaipu Nacional, Cibiogás, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, ANEEL, era muita gente envolvida. E assim, nessa trajetória, eu tive a felicidade, por ter acompanhado do início ao fim do projeto, de participar de tudo. E pelo fato de eu estar desde o início, em tudo que ocorreu ao longo da jornada do projeto, eu participei, mesmo em reuniões políticas, técnicas, etc. E aí eu fui percebendo, inclusive, uma das coisas que eu acabei trazendo aí para minha empresa, essa necessidade de integração. Então, assim, eu sempre fui o interlocutor do projeto técnico, que nunca desvinculou do processo. Então, é uma característica que eu preservei na constituição da minha empresa, da Master Biogestores. Então, eu continuo sendo o integrador das soluções. Então, basicamente, acabei nessa experiência de vida profissional, eu acabei trazendo isso para a minha vida empresarial. Era isso que eu ia te perguntar, Luiz Thiago, porque, cara, 10 anos dentro de um projeto tão próximo de produtores rurais, você entendendo os desafios do mercado e também entendendo as dores dos produtores. Você acompanhou toda a implementação dos biodigestores, financiamento, não sei o quê. Aonde que vem o gatilho de falar assim, cara, vou empreender nesse mercado de biogás? Então, essa é uma história muito interessante, cara, assim, da minha vida pessoal, especificamente. Ao longo dessa jornada, eu não trabalhei só no projeto de Entre Rios. Eu trabalhei em dezenas de outros projetos. A gente acompanhou, por meio, principalmente na época do Cibiogás, projetos desenvolvidos por N empresas de biodigestores, de geradores. Então, eu vi o que dava certo e o que dava errado, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de gestão empresarial de todo mundo que estava no setor. Eu vi as dificuldades que os produtores rurais tinham nessa relação com as empresas e também as dificuldades que os produtores tinham na operação das plantas. E eu tinha assim, acesso àquela informação, nossa, para isso aqui funcionar direito, precisa fazer isso, funciona o negócio. Só que a minha história de empreender, ela vem de uma outra... Eu não comecei a empreender, eu não montei minha empresa porque eu vi como uma oportunidade o setor de biogás. A minha mentalidade como ser humano, como homem, eu fui criado para ser um funcionário. Eu não fui criado para ser um empreendedor. Eu ia comentar isso, cara, porque lá no começo a gente entrou no mestrado junto, olhando para uma carreira de docente. Entrando na carreira de docente. Só que o que despertou isso em mim foi um negócio muito interessante, assim, porque um dos projetos que eu fui responsável na época, dentro do Cibiogás, em determinado momento eu fui responsável, foi na Granja Hack, em Santa Helena. Primeiro projeto utilizando esterco de galinha, numa codigestão com esterco de bovino no Brasil, que ali começou o projeto de biometano da Itaipu Nacional. Então, eu fui responsável em determinado período e eu acabei criando uma relação de amizade e muito próxima com a família Hack. E eu sempre fui um cara, eu posso dizer assim, trabalhador. Eu fui criado para ser um trabalhador. A minha pretensão era ser funcionário pro resto da vida. Eu nunca me imaginei na vida, vou ter uma empresa, vou ter funcionário. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca foi meu interesse. Porque, nossa, isso é uma coisa complexa, isso aí não é para mim. Então, eu sempre me apequenava diante dessas situações. E nessa relação que eu construí com a família Hack,
eu aprendi a admirar muito o senhor Nilson Hack, saudoso Nilson Hack, que infelizmente veio a ser acometido aí por um câncer grave e acabou vindo a falecer. Então eu criei uma relação de amizade muito grande com o Nilson, com os filhos dele, especialmente com o Nilson. E o Nilson Hack é um cara que, assim, ele era um ser humano fantástico, assim, é uma perda muito grande, é um dos amigos que, assim, eu tive muitos amigos que vieram a falecer, mas esse é um dos amigos, assim, que eu até me emociono, assim, quando eu lembro dele. Mas é um cara fenomenal. E o Nilson Hack, ele era um cara que a história dele era muito inspiradora. O Nilson, há 25 anos atrás, vendia verdura em uma bicicleta barra circular. E ele construiu uma história magnífica de empreendedorismo e tudo. Então, é o cara que eu olhava para ele da mesma forma como nós olhamos para o Silvio Santos, fala, cara, o Silvio Santos é o cara, ele começou vendendo caneta, ele é dono de uma emissora de TV. Então, numa escala menor, foi isso que o Nilson fez. O Nilson começou vendendo um pé de alface e ele construiu uma estrutura de agronegócio empresarial fantástica. Então, ele era um cara que eu admirava demais. E quando o Nilson foi acometido pelo câncer, nós estreitamos ainda mais as relações de amizade. O Nilson, na época, me ligava todos os dias, era 50 minutos, 1 hora no telefone. Eventualmente vinha para Foz, para a gente almoçar junto, quando ele estava no tratamento do câncer. E ele falava sempre, cara, você é um cara que eu admiro demais. Ele começou a mostrar algo que eu não via em mim. Em determinado momento, quando ele estava assim na fase final do tratamento dele, assim, que ele estava muito abatido já, certo dia ele me disse assim, Thiago, eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado, eu vou sair dessa. E quando eu sair dessa, eu vou montar um negócio junto com você. Eu quero você como meu sócio. Deu, Nilson, mas por que isso? Aí ele falou para mim, falou, cara, se eu tivesse alguém com a sua conduta, caráter, comprometimento, inteligência do meu lado quando eu comecei, hoje eu não sei nem o tamanho que eu seria do ponto de vista empresarial. Então, eu quero você comigo. Eu vou sarar desse câncer e você vai trabalhar comigo, Thiago. Nós vamos montar um negócio juntos. E aí aquele cara falou aquele negócio para mim e ele tava assim, a situação que ele tava, eu sabia que dificilmente teria volta, sabe? Que ele tava numa situação muito grave, tanto que 2, 3 meses depois ele veio a falecer. Mas ele falou aquilo comigo e aquilo me estremeceu de uma forma que eu saí da casa dele naquele dia e eu comecei a olhar para minha vida, olhar pelo retrovisor, pensar, falei, cara, O que esse cara tá vendo que eu não tô vendo? o que esse cara, exatamente, o que esse cara tá vendo, não tô vendo. E eu comecei a fazer uma relação, você trabalhou comigo durante muitos anos, a gente fez mestrado junto, estudou junto, mesma faculdade, a gente fez pós-graduação junto, saímos tomar cerveja na época de solteiro, a gente fez tanta coisa junto. E, cara, você sabe, eu sou o cara que trabalhava 14, 15, 18 horas por dia como se nada tivesse acontecendo. Fazia parte, beleza, vai ter que trabalhar hoje, não vai poder dormir. Beleza, vai ter que ficar trabalhando. Vai ter que trabalhar final de semana. E aí eu comecei a olhar, fiz a reflexão, falei, cara, o que me diferencia das pessoas que estão tendo sucesso no empreendedorismo, que saíram para empreender, é apenas a coragem de empreender. Porque do ponto de vista de comprometimento com o que está fazendo, eu tenho o comprometimento que todo empreendedor tem. E ali que foi o insight, assim, para eu começar a pensar em empreender. Então, assim, o meu momento, digamos assim, de insight, assim, de time na vida, de começar a pensar em empreender, foi nesse momento. E aí durou, acho que cerca de entre essa conversa com o Nilson até eu concretizar a minha empresa, foram cerca de 2 anos. Aí nesse período infelizmente ele já tinha até falecido já depois. Quando eu montei minha empresa, ele não estava mais já entre nós aí. E até um sentimento assim de, eu gostaria muito assim, né? Eu espero que de onde ele esteja ele possa estar acompanhando e vendo assim o que a gente está fazendo, porque eu devo muito a ele, sabe? Essa questão essa visão de empreendedor. Então hoje eu já não consigo mais me ver como funcionário. Eu já não tenho mais essa conexão assim desse mundo como funcionário. Então assim, eu devo isso a ele, sabe? Lógico, o mundo precisa de todo mundo, precisa do empreendedor, precisa do funcionário, CLT, do consultor, mas
eu diria que hoje eu me encontrei do ponto de vista profissional, efetivamente. Assim, eu posso dizer, não, é o que eu quero continuar fazendo para minha vida. Isso é muito legal, cara. E, bom, a Master, a gente fala uma empresa de biodigestores, mas uma empresa de biodigestores nada mais é que uma construtora extremamente nichada, né? E quais foram os desafios que você teve de estabelecer o primeiro projeto, apesar de ter o background, né? Vamos lá, 10 anos num projeto, você acompanhou uma série de obras de biogestores e tal, e daí de repente vem o Luiz Thiago com uma empresa nova. Quais foram os seus desafios para colocar os primeiros projetos seu de, de pé, né? Conseguir o primeiro cliente que acreditasse em você e investisse em você, no teu projeto, comprasse teu projeto. Não é um projeto barato, né? Não Sim. é um projeto fácil de fazer. Então, como é que foi isso? Então, essa é uma história bacana, porque inicialmente, E quem que primeiro foi teu ano, primeiro cliente, cara? Eu não sei quem que foi teu primeiro cliente. então assim, meu primeiro cliente, pô, agora eu tô. Na época, assim, quando eu constituí a empresa, inicialmente eu e meu sócio, eu trouxe o Giovanni para ser meu sócio, que é engenheiro civil. É um cara que não tinha um conhecimento profundo em biogás, mas tinha um conhecimento profundo em execução de obra civil e projetos. Então eu falei, cara, eu tenho que trazer alguém que complemente alguma área que eu tenho déficit. E eu trouxe ele justamente para isso. Assim, nós somos do. Poderia ter trazido, chamado você para ser meu sócio, poderia ter chamado tantos outros amigos aí próximos aí que são especialistas em biogás, mas eu Uhum. falei, cara, eu tenho que chamar alguém que complemente, porque nós temos o nosso network hoje. Inclusive, estava com outro colega nosso recentemente aí que também é da área do biogás. Antes de falar com você, estava conversando com ele. Então, nós temos um network para tudo que é relacionado ao biogás, mas a parte civil era deficitária. E eu falei, eu tenho que chamar alguém que vai me complementar naquilo que falta. Trouxe o Giovanni. Primeiro ano da empresa, nós trabalhamos focados em vender projetos de gestão de obra. Então, assim, prestamos serviço para Grosseries Peak, para produtores de pequeno e médio porte. Fizemos projeto de engenharia para granjas de grande porte também. Só que aí o que acontece? Nós percebemos nessa caminhada que nós nunca iríamos entregar e ter uma evolução efetiva ficando a execução na mão de terceiros. Por quê? Uhum. Nós temos uma ótica de ver o mundo. Nós temos uma ótica de ver o mundo. Que essa ótica, ela se baseia nas experiências que nós vivenciamos profissional e também de vida pessoal. Então, empresas que foram concebidas com o intuito de venda de produto ou que não necessariamente com o intuito de entregar obra de engenharia, elas sempre vão ter uma dificuldade de enxergar isso. E a minha concepção, assim como a concepção do meu sócio, é de entregar um negócio, entregar uma obra de engenharia, algo rentável, algo tecnológico e tal. E a gente começou a perceber, olha, o que nós estamos nos propondo a fazer para que a gente atinja um nível de excelência, nós vamos ter que ir para o mercado com a execução das obras também. Nós não podemos ficar à mercê de terceiros. E aí, passado o primeiro ano da empresa, nós que estávamos em parceria com outras empresas para execução de obras, nós passamos a assumir a execução das obras. E aí sim, no primeiro ano a gente tinha um desafio de conseguir entregar produto, porque nosso objetivo que era entregar obra com qualidade, e para atingir a entrega de obra com qualidade, nós ganhávamos pela consultoria, mas tínhamos que atuar na execução também. E Uhum. isso não se sustenta. Então a gente falou, pô, se eu tiver que... Eu sou contratado como consultor, mas eu tenho que entregar a parte da obra, então eu vou só entregar a obra e entro com a consultoria e com todo o nosso cabedal de conhecimento integrado. E aí entra um desafio muito grande que a gente fez, que foi quando a gente começou a executar obras efetivamente, simplesmente a questão de não ter estrutura, porque assim, quando eu montei a empresa inicialmente, não tinha um valor pequeno para investir, e como o nosso foco inicial era
consultoria, nós não precisávamos ter um investimento financeiro grande. Então, eu não trouxe um sócio investidor, eu trouxe um sócio trabalhador, que veio para atuar como técnico, não veio com recurso financeiro. Então, aí quando nós passamos para a execução, qual era o nosso desafio? Nós fechamos negócios. Então, assim, a gente começou a fechar uma série de projetos sem ter não tinha nenhum funcionário contratado na empresa, não tinha uma máquina sequer, não tinha uma parafusadeira, e nós fechamos uma série de plantas de biogás. Não tinha nada. Não tinha o carro para instalação, não tinha nada. Só tinha um computador, conhecimento e comprometimento. E aí eu tive uma série de pessoas que acreditaram na nossa proposta de trabalho, não se balizaram por preço, que inclusive é uma coisa interessante, que a maioria dos negócios que a gente entra, o nosso orçamento nunca é o mais barato. Até hoje nunca aconteceu do meu orçamento ser o mais barato em nenhuma negociação. Às vezes ele é o mais, em termos de valor monetário, ele é o primeiro ou o segundo. Se o cara cotou com 5 empresas, o meu vai ser o primeiro ou o segundo. Porque o conjunto de entregas que nós fazemos é sempre o maior. Então a gente sempre entrega mais. Às vezes outras empresas estão entregando 5 itens, a gente entrega 8, 10, 12, 15 itens. Então, naturalmente, o nosso valor acaba ficando maior, porque muitas atividades que as outras empresas não apresentam no orçamento, nós incluímos no nosso orçamento. Então, o produtor acaba, às vezes, com outras empresas, às vezes pega um valor menor, só que dele tem que fatiar e contratar outras empresas para executar pedaços da obra que até então ele nem sabia que existiam. Então, como a gente tem a proposta de entregar a planta completa, a gente foi se envolvendo nisso. E foi assim algo assim muito desafiador, porque fui abençoado por ter pessoas que acreditaram no nosso trabalho e fecharam o negócio. A gente teve cliente assim que pagou antecipado, sem contrato, sem nada, olhar no olho, no fio do bigode e falar: olha, você foi o cara que veio aqui, que me demonstrou maior seriedade e conhecimento no assunto. Eu vou acreditar em você. Pô, depositou na conta lá um valor muito considerável, sem contrato, sem nada. E eu não tinha uma chave de fenda. Então, assim, a gente começou ali e aí foi o desafio. Executar todo o dinheiro que entrava na empresa só para comprar ferramenta, comprar carro, e aí a gente foi se estruturando. E a gente saiu de uma situação há 3 anos e meio, há menos de 4 anos, que era eu e meu sócio sozinho. Hoje nós estamos trabalhando em 12 pessoas em dedicação exclusiva na Master e temos cerca de 10 pessoas que são terceirizadas. Então já são mais de 20 pessoas envolvidas na nossa operação, isso em pouco mais de 3 anos. Então, assim, a gente tem hoje duas estruturas diferentes, 2 equipes para instalação em campo. A gente consegue executar simultaneamente aí uma grande quantidade de obras aí. Nós chegamos aí a estar com mais de 10 obras em execução simultaneamente, usinas a biogás. E isso fazendo uma instalação completa, acompanhando terraplanagem, acompanhando obra civil, executando biodigestor, instalando sistema de tratamento de gás, instalações elétricas, aprovação de licença ambiental, homologação em concessionária e, efetivamente, startup, comissionamento da usina. A gente chegou a ter 10 simultâneos, assim. Então, a gente construiu essa estrutura e foi, assim, um negócio, um crescimento orgânico que foi acontecendo. E, enfim, eu diria que, assim, a gente chegou até aqui na força do braço mesmo, na força do braço, trabalhando aí 15, 18 horas direto. Trabalhei, se eu pegar, e até uma coisa interessante, na minha empresa eu faço o comercial. A questão é que eu dedico 20% do meu tempo ao comercial para fechar os negócios. Eu fiquei por 4 meses, agora recentemente, sem ir atrás de conversar com uma única pessoa para negócios, focado na execução das obras, auxiliando na instalação de painéis, instalação hidráulica e tal, porque muita demanda. E aí acabou que eu falo, e a gente estava num processo de formação de time, né? Porque essa é uma outra questão do biogás. Diferente de outras áreas, pessoal que trabalha na área metalúrgica, você anuncia a vaga, tem o salário do mercado, você vai ter profissionais que já chegam aptos para trabalhar. No biogás não existe isso. Se você tem trabalhos que envolvem solda, você traz um especialista dessa área, você tem que
capacitar o cara para aquilo. O ambiente de trabalho é um ambiente de um risco muito maior do que uma metalúrgica. E o ambiente de trabalho, a relação que ele tem é diferente de uma relação quando ele está numa empresa, num barracão fechado. Então, tem uma série de questões relacionadas à gestão de pessoas que você encontra no biogás que não existem em outros setores. E aí, você lidar com isso, você tem que formar as pessoas. E uma das coisas que me, digamos assim, me ajudaram assim, muito no processo foi o fato de que eu sempre fui um cara por criação mesmo. De pequeno, eu era o cara que eu pegava uma faca de serra e eu desmontava uma TV. Então, eu sempre gostei de ficar montando, desmontando. E durante toda a trajetória na qual eu era funcionário, no Cibiogás, na DEOP, em outros locais que eu trabalhei, eu sempre fui um cara focado em acompanhar como era a execução das coisas. Então, eu lembro que na época no Cibiogás, todo mundo queria ficar no ar-condicionado e tinha uma obra em tal lugar. Não, eu quero ir lá acompanhar. Chegava lá, o instalador estava, por que você está fazendo isso com a lona? Ah, por esse motivo, a regulagem da máquina é assim, assim. Por que esse painel vai aqui e não lá? Ah, por esse motivo. Ah, por que você instala primeiro esse equipamento e depois o outro? E aí eu fui entendendo o processo de montagem das usinas de ponta a ponta e também fui percebendo onde as pessoas falhavam nesse processo de execução. Então, isso foi muito fácil. Essa questão de uma característica minha pessoal, de gostar de realmente pôr a mão na massa, de ir lá e apertar o parafuso e tal, me ajudou muito no processo de capacitação da minha equipe. Então, hoje, a gente tem um time, uma equipe especializada na instalação de usinas, e hoje não depende mais de mim para o negócio acontecer. Hoje eu posso, com a equipe que eu tenho hoje, eu não tenho... É chegar e dar o projeto na mão da nossa equipe e falar, tá aqui o projeto, e deixar que eles tocam por conta. Então, assim, isso é um negócio que para o biogás é difícil, sabe? Você chegar nesse nível. Então, eu formei essa base antes de pensar em querer expandir os negócios da empresa. Então, assim, agora a gente está começando a pensar mais na questão comercial e crescimento da empresa efetivo. Até então, eu só formei base. Compra de formação, inclusive física, de equipamentos, formação de pessoas, formar time e tal, para que a gente pudesse dar um passo maior, inclusive para executar obras de maior porte, né? Então, hoje, do ponto de vista de execução, assim, de projeto, a gente faz a integração com tudo que envolve a construção da obra, da granja em si, se é uma granja nova, planejamento topográfico, modelagem de terreno, planejamento da utilização do digestato, gestão da energia. Então, a gente dá toda essa assessoria de ponta a ponta. Então, assim, a gente agora já está caminhando para, não, beleza, nós estruturamos todo o básico, nossa parte de automação está num nível muito bom também. Então, assim, agora está no momento da gente começar já a partir aí para projetos maiores, né? Que é agora a nossa intenção a partir de agora. Legal. Muito interessante algumas coisas que você trouxe, Luiz Thiago, porque assim, não é preço, né? A gente não pode olhar para um projeto de biogás e biometano olhando para preço. Preço é o que você falou, é o número, né? Quando você olha para o entregável, que são os valores, aí que você começa a entender o impacto, a eficiência de um projeto, de um produto, de um equipamento, de um serviço, de uma consultoria de biogás. E o que você está trazendo para o mercado com a Master é valor, né? É valor dessa visão do cara que estava lá atrás, como engenheiro, como alguém que demandava equipamentos e não via essa necessidade no campo, vendo oportunidades, vendo desafios, colocando, integrando tudo isso dentro de um negócio, né? Quando que efetivamente você coloca a primeira planta da Master no chão? Quando que ela entra em operação? Olha, a primeira planta 100% Master Biodigestores, ela entrou em operação. Eu tô ficando velho, cara. Mas, salvo engano, foi em janeiro, fevereiro do ano passado. Tá, janeiro, fevereiro de 2022. Quanto tempo entre você prospectar e colocar ela, então? Quando que você prospectou ela, você se lembra? Quando começou a obra? Olha, a obra começou em julho de 2021
e a gente entregou ali em fevereiro, por aí de 2022. Não, começou em agosto de 2021, e nós entregamos em março de 2022. Quase 6, 7 meses de obra. Sim. Legal. Sim. Quantas plantas você já tem hoje, na data de hoje? 24 plantas. Implantadas? 24 plantas da Master. Legal. Isso que estão... Dessas 24, nós temos... deixa eu só ver. Tem 4 ou 5 que ainda não estão em operação efetiva, que estão na fase final, tal, de execução, assim. Cara, a gente está falando de, vamos lá, agosto de 2021. A gente está exatamente em agosto de 2023. Em 2 anos, vocês conseguiram sair da primeira planta 100% Master para 24 plantas. Sim. E, assim, é um conjunto de entregas, assim, isso com toda a assessoria de ponta a ponta no projeto, né? A gente está Então, falando de assim, uma planta por mês, quase. Um projeto por é mês. um projeto por mês. E aí você tem outros fatores, né? Também a parte de... Nossa, assim, a gente tem projeto híbrido integrado com solar. A gente tem projeto no qual solar, quando a solar sai, a gente tem uma chave reversora, o gerador a biogás assume, trabalha isolado, não para GD, mas ele trabalha isolado para atender a demanda da granja. Então, assim, a gente tem projetos que não existe painel. Essa é uma outra questão interessante do biogás que você acompanhou bastante. No biogás, você não tem projeto de prateleira. Então, assim, tem pouquíssimos equipamentos de prateleira para o biogás. Precisa de equipamento X. Não, a maioria tem que ser desenvolvido. Então, assim, a maioria tem que ser desenvolvido. Desde você não encontra, assim, o tratamento do gás, cada empresa desenvolve seu sistema. Então, isso é uma coisa bacana. Então, pelo fato de ser oriundo da engenharia e por ter todo o network que construí ao longo dessa trajetória como técnico em outras empresas, antes de eu constituir a minha empresa, isso me proporcionou, assim, além de conhecimento na área de engenharia, também um network muito grande de profissionais que hoje nos assessoram. Então, a gente tem hoje prestador na Master Buildstores, consultores, engenheiro mecânico, zootecnista, engenheiro eletricista, enfim, uma série de profissionais que, devido a esse network, a gente consegue aí agregar nos nossos projetos e faz com que a gente consiga ter entregas assim técnicas e bem diferenciadas, personalizadas, eu diria, a necessidade de cada cliente. Né? Então, a gente tem projeto que gerador está tocando isolado, tem projeto que está conectado com a rede, tem usinas que o produtor está vendendo crédito de energia. Então, tem um projeto híbrido, enfim, então uma série de aplicações, bovinocultura, suinocultura. Então, assim, a gente está vendo assim enfim, a gente proporciona essa integração, assim, de modo geral, assim, do biogás para os nossos clientes. Legal. Lá atrás, você tinha ideia da dores dos produtores. Agora você implementa, entrega valor, acompanha, vê resultado, né? Bom, 24 plantas em 2 anos. Quer dizer que o mercado está contente. Esse é um mercado que fala muito boca a boca, né, Luiz Thiago? Não é um mercado que você vende catálogo, assim posso dizer. Esqueci o que eu ia perguntar. Lembrei. Quais velho. são... Você casou? Tô ficando velho, não, mas entrei no raciocínio aqui de novo. Quais são os cuidados que um produtor rural precisa ter no momento de contratar ou implementar um projeto de biogás? Olha, a meu ver, a primeira coisa que um produtor deve avaliar é a capacidade técnica de quem está negociando com ele. Porque, assim, essa é inclusive a razão pela qual eu não tenho ninguém trabalhando como vendedor de planta de biogás na minha empresa. Por quê? O projeto de biogás é extremamente complexo. Então, assim, tem muitos detalhes, assim, que a gente já viu isso acontecer por aí inúmeras vezes. Aí, uma pessoa, às vezes, que o cara tá lá como um vendedor e ele não tem uma bagagem técnica,
Ele chega numa propriedade, não, aqui é viável, o senhor tem tantos animais, vai gerar tanto de energia, isso aqui você pode mandar para a rede e tal. E aí é um projeto, é uma propriedade que é a energia monofásica. E você não consegue aprovar um projeto de GD biogás onde a rede é monofásica. E aí, às vezes, o custo para trazer um trifásico é maior do que o valor do projeto. Então, existem uma série de questões que elas envolvem questão regulatória, estrutura de rede elétrica, estrutura civil da propriedade, topografia, condições do terreno. Então, é um conjunto de conhecimentos da engenharia e de aplicação que não é fácil você formar pessoas para isso. E muitas vezes o produtor pega trabalho fatiado, uma empresa faz isso, outra empresa faz aquilo, ou contrata até alguém que se propõe a fazer, mas que não tem, às vezes, a competência técnica necessária ou equipe para isso, e o produtor passa muita dor de cabeça. Depois, para colocar o projeto para rodar, inclusive é um fato interessante que eu tenho observado nos últimos meses. Eu já fui procurado por produtores, todos os meses tem acontecido isso, de projetos que foram executados por outras empresas, por várias empresas, inclusive, que o produtor está com dificuldade, o cara conversa com um, conversa com outro, os produtores hoje, com WhatsApp, Facebook, eles vão se conectando e vão chegando. E às vezes eu recebo, até de outros estados, você, fulano me falou de você, porque você fez um serviço lá na propriedade do ciclano e tal, e rapaz, meu biodigestor aqui não está funcionando, meu gerador aqui está acontecendo isso, porque o meu projeto, a concessionária não aprova meu projeto de geração de energia. Isso tem acontecido todos os meses. Todos os meses. Pessoas que vêm que eu não faço ideia, não tenho contato nenhum, cidade que eu nunca nem sonhei passar na minha vida. Isso está chegando na gente. Mas por quê? Hoje o produtor consegue comunicação, né? Chegar, buscar informações. E aí, muitas vezes, se ele faz um negócio hoje que quem está executando a obra não tem esse comprometimento ou mesmo conhecimento integrado para fazer um projeto de biogás funcionar, ele vai buscar meios, né? E é o que eu tenho percebido, sabe? De várias empresas, projetos aí que seja coisas relacionadas à parte elétrica, à parte de operação, os produtores com dificuldade. Então, é um negócio que, a meu ver, os produtores têm que se atentar muito. Capacidade técnica de quem está negociando com ele. Porque o biogás não funciona da forma como o solar, que é tudo plug and play. Você tem um inversor, você tem as placas, você tem a parte de cabeamento, você tem um transformador X, comporta Y placas, é inversor tal, vai ali, plug, está funcionando. A decisão é só se faz no telhado ou se faz térreo. Biogás não. Biogás envolve muitas variáveis. Muitas variáveis. Então, para equacionar isso, a meu ver, o que os produtores precisam é buscar fornecedores que tenham conhecimento técnico para entregar uma obra técnica. Tá. Acho importante você estar falando. Eu quero tentar traduzir isso para produtores que estão nos ouvindo, porque como é que você compara um cara que tem capacidade técnica ou não? Você trouxe um elemento, e é um elemento importante nessa tomada de decisão, né, que se é monofásico, se é bifásico, se é trifásico, né? Então, tenho certeza que o produtor que está ouvindo a gente agora, e ele é monofásico, e tem um projeto na mão que o cara nem considerou isso, ele já está olhando assim, pô, esse cara não entende do que está falando, né? Então, se você consegue compartilhar, sei lá, mais 2 ou 3 aspectos que são importantes para um produtor. Às vezes a escala dele, não sei, Luiz Thiago. Escala de produção, a relação, por exemplo, de o que ele tem potencial de gerar e o que ele consome. Inúmeras propriedades. Provavelmente o número de propriedades que eu cheguei e recomendei o cara a colocar energia solar é muito maior do que o número de obras que a gente executou. Então eu chego, avalio as condições e falo, olha, infelizmente não é viável você trabalhar com biogás, coloque a usina solar aqui. Se o senhor tiver interesse por questões ambientais, pensando no meio ambiente, para que a gente faça um biodigestor aqui,
farei esse projeto e executarei essa obra com o maior prazer do mundo, mas eu não posso te vender isso aqui como algo que lhe trará retorno financeiro. Então coloque usina solar aqui. Eu faço isso com muita frequência. Um exemplo de Então, situação como essa? Um pequeno produtor? o produtor tem lá 2.000 suínos. Não é viável a geração de energia elétrica para quem tem 2, 3 mil suínos em regime de engorda. Isso é inviável. Agora, se o cara pensa em fazer por questão ambiental, ok. Agora, pensando em questão energética, não é viável. Por outro lado, um produtor que tenha 2, 3 mil suínos, o consumo de energia elétrica da propriedade é muito baixo. Então, é muito mais viável ele colocar uma usina de energia solar, que ele vai gastar de 80, 100 mil reais, vai zerar a conta de energia dele, e ele não vai ter, enfim... Agora, produtor que chegou a 4 mil animais, aí já torna interessante, porque o consumo de energia dele não é alto, mas ele tem a possibilidade de estar arrendando a usina e esse excedente de energia elétrica ele está disponibilizando aí para outros consumidores aí no mercado. Então, isso é possível. Então, assim, a questão regulatória, como ele vai fazer esse contrato de venda de energia, aí a gente vai para a parte de execução de obra, dimensionamento, capacidade de dimensionar um projeto e também a automação, a engenharia embarcada, porque o produtor não... A atividade do produtor rural é a produção de proteína animal. Não é geração de energia biogás. Não é utilização de energia térmica. Então, eu nunca posso gerar ou construir algo para um produtor que essa que é uma atividade que não é a atividade principal da propriedade, que traga mais problemas operacionais para ele do que a atividade principal. Então, esse é um outro aspecto assim para se abordar. Aí a capacidade também de considerar os aspectos de segurança da planta em si. Será que essa empresa que vai executar essa obra, eles têm as competências para dimensionar adequadamente, inclusive pensando nos dispositivos de segurança da planta? Então, isso é um negócio muito importante. Aí você, enfim, tem uma série de questões aí que o produtor tem que considerar antes de fechar negócio com qualquer empresa. Então, é algo que eu sempre levo isso, né, para os meus clientes, essa entrega de valor, esse comprometimento. Então, assim, a gente faz, pela fato da gente integrar, a gente faz o produtor economizar com terraplanagem, faz o produtor economizar com parte elétrica, otimiza a planta para ter maior eficiência, dá assessoria para o produtor para a operação da planta, para ele otimizar, porque uma coisa que nós fazemos hoje, porque o biodigestor em si, ele é uma geladeira. Ele bem executado e com automação adequada, ele é uma geladeira. Vai lá, vai funcionar. Porém, é o seguinte, essa geladeira, se você não colocar os alimentos no local correto, se colocar a banana no congelador e a carne no cesto inferior ali na fruteira, não vai dar certo. A sua carne vai estragar e a banana vai estragar. Então, você tem que saber como trabalhar. E eu diria até que hoje, no pós-venda, eu atuo como uma espécie de nutricionista de biodigestor. Então, assim, o nutricionista, ele vai lá e passa para nós, você tem que comer isso em tal horário, tal, tal, tal. Eu faço a mesma coisa com os nossos clientes. Falo, para funcionar bem, inclusive a gente... Essa é uma outra coisa, assim, eu diria muito prazerosa que eu tenho hoje na Master Biodigestores. Como eu vim da pesquisa aplicada, e hoje eu tenho uma empresa de execução de obras, eu consigo colocar em prática coisas que a gente lia nos artigos e que a gente escrevia nos artigos com hipóteses. Eu coloco na prática. Qual a melhor forma de operação quando você está fazendo com codigestão? Qual o horário ideal de você agitar? A gente vai lá com o analisador de gás, a gente vai acompanhando, muda os parâmetros da planta, aumentou 2 horas a geração, melhorou a qualidade do digestato, prejudicou o gás, a qualidade, diminuiu o metano, aumentou o sulfeto de hidrogênio e tal. Eu faço uma série de experimentos, inclusive agora para os próximos dias, eu tenho um dia programado só para eu ficar o dia inteiro fazendo a operação de uma planta. Observar o comportamento de tudo que está relacionado, como o meu cliente está fazendo a operação, e a gente vai fazer uns testes de codigestão também nessa propriedade. Eu quero ver o impacto que dá na qualidade do gás.
cada movimento que eu faço nessa codigestão. Aumento a hora, os tempos de agitação, qual o impacto, enfim. Então, assim, esse é um negócio extremamente prazeroso que a gente faz, que, consequentemente, isso nos atribui maior competência técnica e garante aos nossos clientes também que eles tenham uma maior otimização, maior eficiência na produção de biogás e na qualidade do gás também. Qual que é a planta que vocês colocaram no chão já, que botaram para operar, que teve maior retorno financeiro? Olha, Tudo eu tem sido diria... meio padrão. Não, é que assim, a gente faz muito projeto para usina para 75 quilowatts. Então, a maioria, assim, tem um rendimento parecido. Mas um dos projetos, assim, que mais do ponto de vista de retorno, é um projeto que a gente fez para uma UPL em Goiás, que o nível de rendimento dessa UPL na produção de biogás é impressionante. A gente mudou 2, 3 detalhezinhos de manejo que a gente orientou o produtor a fazer na granja. E a gente tem lá 150 quilowatts no biogás. E ele está tocando, tem 2.400 matrizes. Toca 24 horas esses motores, só param para manutenção. E, enfim, é um projeto assim que ele está com um rendimento assim interessante, sabe? E inclusive assim, a gente tem alguns períodos até que tem até uma sobra de biogás. Então, pelo plantel, assim, só que lógico, tem uma série de fatores que vão influenciar nisso, né? Manejo, enfim, dimensionamento e tal. Mas lá um projeto, assim, eu diria que do ponto de vista de retorno financeiro, eu acredito que de todas as obras que nós executamos é a obra que o cliente vai ter o payback mais interessante ali. Legal, cara. Sobre desafios de operação nessas plantas de biogás, Thiago, você já estava falando um pouco, que você entra, que você ajuda o teu cliente em específico nessa questão de manejo. Quais são os principais desafios em operação de plantas de biogás que você tem tido, que teus clientes já tiveram, enfim? Olha, o maior desafio hoje é assistência técnica na parte mecânica dos motores para geração de energia elétrica. Como assim? Então assim, ó, onde muitas vezes os produtores vão lá, fecham um negócio com a empresa, e aí fecha um negócio com a empresa de biodigestor, fecha um negócio com a empresa de gerador, fecha um negócio com 10 empresas separadas. O cara que montou o biodigestor, se o sistema dele for bem executado, não vai incomodar tanto. Agora, se quem forneceu o gerador não tiver uma assistência técnica próxima, isso será um grande problema. E hoje, esse é o maior desafio da geração de energia elétrica a biogás no Brasil. Tanto que uma característica que eu trabalho abertamente com os meus clientes é o seguinte: onde eu tenho um parceiro da manutenção de geradores próximo, onde eu tenho um parceiro próximo que ele pode dar assistência mecânica aos produtores, eu até ofereço a proposta de instalação de planta completa. Em outros estados, quando eu estou longe, fora do Paraná, que aí, digamos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu não ofereço esse trabalho de uma planta completa. A gente está mapeando em outros estados parceiros para a parte de assistência técnica para que a gente possa oferecer esse serviço. Do contrário, onde surgem projetos que a gente não pode dar essa assistência, que não tem um parceiro próximo para dar assistência mecânica, nós oferecemos o biodigestor, oferecemos a engenharia, mas nós colocamos a critério do produtor. Olha, escolha a empresa que você quer para fornecer o gerador, porque nós não temos como te dar suporte aqui nesse estado, nessa região. Então, é uma forma, é uma conduta nossa de trabalho. Então, O assim... que é essa assistência? É troca de óleo, troca de vela, cabo de vela? Não, essa é a parte que o produtor aprende a fazer muito rapidamente. Inclusive, a maioria dos produtores tem trator, tem colheitadeira, então o pessoal já sabe essa operação básica. A questão é simplesmente, deu um problema lá que você tem que trabalhar nas configurações do motor, estragou algum componente da parte eletrônica do motor. Precisa de um técnico especializado para ir lá fazer essa substituição. Então, assim, a Master Biodigestores, nós não temos mecânicos. Então, nós só atuamos onde tem um parceiro mecânico para dar suporte.
Regiões que nós não temos, a gente até instala biodigestor, monta projeto, presta assessoria, se precisar, comissiona a planta, mas nós não se relacionamos com o motor, nem com indicação de empresa, nem com startup de motor, com nada. Porque a Master Biogestores não é uma empresa fabricante de motor. Da mesma forma que não é uma empresa fabricante de equipamento para biometano. Se um produtor me pedir, não, quero biometano na minha propriedade, nós vamos montar o biodigestor, nós vamos dimensionar o sistema completo, só que aí eu vou pegar e vou ligar para o Lúcio e para o Maico da 3DI para ir lá fazer a instalação. Então, assim, da mesma forma, nós não fabricamos motores, mas nós temos essa instrução. Produtor, nós temos uma parceria com a MWM Geradores, a MWM fornece o motor, dá assistência para o produtor, eles estão construindo a rede deles de prestação de serviço, então onde eles já têm um prestador de serviço que a gente conhece e confia, a gente pode atuar nessa indicação, vamos trabalhar aqui, biodigestor da Master Biogestores, gerador da MWM, vamos colocar esse projeto para rodar, ok. Onde a gente não tem isso, a decisão, o produtor pode fazer com que ele quiser o gerador. A maior dificuldade que eu vejo é o seguinte, a maioria das empresas de geradores, a maioria, eles têm lá 2, 3 mecânicos, eles vendem gerador no Brasil inteiro, e por uma questão logística humana, é impossível você dar assistência com 2, 3, 4 mecânicos em 5 estados diferentes. Então tem empresa aí que já vendeu gerador em 15 estados brasileiros e tem 2, 3, 4 mecânicos. A conta não fecha. E aí acaba que o produtor fica, às vezes, demora. Eu já me deparei com isso inúmeras vezes no campo de N empresas. O produtor ficar com 2 meses, 3 meses um gerador parado porque a empresa não tem técnico para vir fazer a manutenção. Então isso acontece. Daí quando o produtor está numa fase que o motor está na garantia, às vezes ele é obrigado a esperar. Quando ele já saiu da garantia, ele rompe com a empresa e procura outro que possa atender ele com menos tempo. Então hoje o maior desafio da geração de energia elétrica biogás é a capacidade de assistência técnica das empresas fabricantes, comercializadoras e grupos geradores. Este é o desafio. Incrível, cara, incrível. E é um ponto que poucas pessoas se atentam, né? Essa questão de assistência técnica local, quem que vai ser o teu parceiro, quem atua na região, né? Quem atua no território. Isso é um ponto bem interessante. Luiz Thiago, comenta um pouquinho para nós quais são os próximos passos da Master, o que a gente pode esperar para a Master para os próximos anos, o que vocês podem abrir também. A gente está agora a gente está trazendo automação, em breve sistema supervisório, tem alguns outros equipamentos que a gente está trazendo aí para o setor que no momento não posso abrir, mas a gente vai ter novidade aí até o início do próximo ano. No próximo ano a gente tem a pretensão de começar também a atuar como biodigestor e CSTR. É uma das coisas que a gente tem percebido, assim, o nível que nós colocamos de engenharia, de suporte técnico aos nossos clientes e toda a nossa conjunto de conhecimentos e de consultores nos acredita ali para, obviamente que não é uma pretensão nossa, pelo menos hoje, pensar em concorrer com projetos do nível que a pessoal da ZEG Biogás, já energética, do tamanho do ponto de vista de porte de projeto que eles se envolvem, mas em projetos menores que cabe você colocar um CSTR, a gente tem pretensão aí de projetos aí até pensando em geração de energia, né? Projetos de 300 até 500, até meio mega ali, a gente está entrando com CSTR. Então, assim, nós temos essa pretensão para o próximo ano, então é uma das perspectivas nossas aí também de atuação. Muito legal, cara. Você entrou num ponto que eu estava esquecendo de te perguntar, né? Porque você tem uma atuação e desenvolveu uma tecnologia muito forte em cima dos reatores de lona, né? E você tem uma estratégia hoje consolidada e muito validada sobre os reatores retangulares, que são os precursores no mercado de biogás e tal. Que situações em específico você recomenda esse tipo de biodigestor hoje no Brasil? Olha, assim, biodigestor de fluxo tubular para suinocultura é sem dúvidas a melhor solução.
em termos de custo-benefício. Por quê? Quando você vai para reatores de mistura completa, para que eles tenham, digamos assim, um reator de mistura completa que efetivamente ele te entrega uma eficiência maior do ponto de vista de robustez, de agitação mecânica, de o sistema de aquecimento que efetivamente funcione bem, você tem um investimento muito alto. E para você trabalhar com a taxa de sólidos baixa, como a gente tem nas fecularias, como a gente tem na suinocultura, em alguns outros resíduos agroindustriais, eu não vejo muito sentido você entrar com CSTR, sabe? Simplesmente não vejo sentido. Inclusive, assim, aí você se depara com a situação que eu já vi em campo de biodigestor CSTR. Biodigestor CSTR com uma eficiência muito inferior a um biodigestor de lagoa coberta. Por uma razão muito simples. Quando você coloca um biodigestor circular, inevitavelmente você promove a recirculação transversal. O que é essa recirculação transversal? Para quem é menos técnico, é um material que está entrando hoje, ela já está saindo muito rápido na ponta do biodigestor sem você ter o tempo efetivo necessário. Então eu já vi biodigestor CSTR instalado, em suinocultura inclusive, a lagoa de digestato após o CSTR com a produção, uma ativação, a produção de gás absurda. Por quê? Ele acaba expulsando muito material bom. Então, assim, às vezes o produtor pode se iludir, não, mas lá na Alemanha os bios são todos redondos, são de alvenaria. Beleza. A taxa de sólidos e o volume de material que eles trabalham é imenso. E aí você não vê lagoas abertas na Alemanha. Você tem série de reatores. Então, do reator 1 para o reator 2 para o reator 3. E aí, quando o produtor vai colocar para uma suinocultura um reator circular, daqui a pouco ele tem que colocar um segundo, um terceiro. Isso acaba onerando demais o projeto. Então, assim, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está acompanhando, eu já tinha essa percepção técnica muito antes de eu sonhar em montar a empresa, eu já tinha percebido isso. Então, a gente teve até por um bom tempo, um certo descrédito do biogás por falta de conhecimento das empresas. Então, se você pegar e balizar, eu lembro que eu já vi em campo, tem empresa... A gente executou um projeto em Mamborê, para você ter ideia, uma empresa foi lá e fez antes de nós passarmos por lá, uma granja, uma OPL para 2.500 matrizes, e uma outra empresa foi lá e fez um biodigestor de menos de 800 metros cúbicos, 600 metros cúbicos, um biodigestor de lagoa coberta, para uma granja com 2.500 matrizes. É um negócio inconcebível. É inconcebível do ponto de vista técnico, assim. Então, não tem fundamento. E aí o produtor, por uma indicação, chegamos até ele e ele queria colocar geração de energia, queria tratamento de gás e tal. Eu falei, olha, não é possível. Ele estava em fase... Ele tinha 1.000 matrizes, mas a granja estava em ampliação para chegar a 2.500. Falei, com esse bio que o senhor tem aqui, quando o senhor chegar a 2.500 matrizes, ele não vai atender o ciclo, a tempo de retenção mínima. Você vai ter um gás de péssima qualidade e existe até o risco aí de você nem ter produção de gás, você acabar acidificando o biodigestor. Mesmo porque ele também tinha o intuito de colocar a carcaça do biodigestor de suíno. Então, assim, aí quando você faz uma ponte com esse tipo de reator que foi mal dimensionado, você fala, nossa, o CSTR é muito mais eficiente. Mas não é bem assim a questão. Agora, vou trabalhar com a taxa de sólidos maior, estou trabalhando com 4, 6, estou trabalhando com 6, 8, 10% a taxa de sólidos. Neste caso, lagoa coberta tem baixa eficiência. Você pensar, por exemplo, na bovinocultura leiteira, sem ter separação de sólidos, para uma granja aí que tenha acima de 200, 300 vacas em lactação, começa a ficar arriscado. Então, assim, o CSTR é muito bom, mas você tem a aplicação dele. O biodigestor retangular, de fluxo tubular, ele é muito bom, mas ele tem a aplicação dele. Então, o que a gente tem que separar bem na questão técnica é qual é a tecnologia mais adequada a cada projeto. Então, assim, eu não tenho compromisso com o erro. Então, quando a gente faz assim... Tem projetos que a gente propõe biodigestor circular, com agitação mecânica, com separação de sólido, sem separação de sólido. Tem projeto que é biodigestor retangular, com agitação mecânica, com recirculação hidráulica. Então, assim, a gente procura personalizar o projeto, a nossa execução de obra,
de acordo com aquilo que trará o melhor custo-benefício ao nosso cliente. Então, é importante essa visão para o produtor. Mas hoje eu digo assim, sem medo de ser feliz. Biodigestor para suinocultura é biodigestor de fluxo tubular. E acabou. Ah, não, é uma granja muito grande. Beleza, eu posso até colocar um CSTR, mas eu vou ter que ter na sequência um biodigestor de fluxo tubular. Porque senão aquela recirculação transversal vai me proporcionar uma baixa eficiência e a primeira lagoa anaeróbia ali com uma produção de gás talvez até maior que o próprio biodigestor. Então não tem muito sentido, sabe? Então a gente tem que pensar nessa questão. Massa, massa. Interessante teu ponto de vista. Compartilho de muito do que você disse e já para caminhando para o final do nosso podcast aqui, Luiz Thiago, o que você, como empreendedor, né, tá olhando para o futuro desse mercado de biogás? Quais são as oportunidades? O que você acha que deve acontecer com tendência de geração de energia, de projeto, enfim? Olha, o que eu percebo assim, nós superamos a fase do descrédito do biogás, que durou muitos anos, principalmente em função do projeto do 3S, da Sadia lá atrás, que, enfim, é um projeto que acabou indo à bancarrota, mas trouxe muitas experiências, muitas lições aprendidas, né? Uma delas é se o produtor não tiver valor naquilo que tem ali na propriedade, se de alguma forma não agregar valor, ele não vai cuidar daquilo, né? Então assim, a gente essa fase do descrédito ela já passou, porque tem inúmeros projetos no Brasil inteiro de sucesso com biogás, seja para geração de energia elétrica, seja para uso térmico, que é muito forte. E agora, mais recentemente, no biometano, aí nós estamos com uma série de novos projetos de sucesso do biometano. Algumas pessoas já até falaram aqui no seu podcast a respeito. Então, assim, a gente tem essa visão assim de que o biometano, principalmente, a gente percebe que ele está um pouco. A gente falta ainda desenvolver no Brasil tecnologias para menores escalas no biometano, para que a gente comece a ver surgir aí projetos de forma mais descentralizada, e não apenas grandes projetos. Porque o biometano a gente está vendo esse crescimento, mas só nas grandes indústrias, grandes fazendas, e a gente não está vendo ainda no pequeno e no médio. Então, à medida em que avançar para a gente chegar no médio produtor, as tecnologias de filtragem, de purificação e compressão do biometano para uso para o médio produtor, para projetos ali que tem a vazão de 20, 30 metros cúbicos hora de gás, a gente vai ver uma explosão, nem se pode falar explosão do biogás, né? Mas nós vamos ver uma grande a gente vai ver um grande crescimento aí de número de plantas no Brasil. E aí a gente vê também essa questão ESG, está pesando muito. Eu acredito aí que nos próximos anos, uma das exigências, talvez até do mercado externo, seja essa questão do tratamento adequado dos dejetos, da gente evitar a emissão de metano e tal. Então, eu diria que assim, a gente está na casca do ovo ainda do ponto de vista de crescimento de mercado. Nos próximos 5, 10 anos, o mercado do biogás vai crescer muito ainda. Incrível, cara, concordo com você, toda essa percepção. E, pô, Luiz Thiago, foi um prazerzaço ter você por aqui, cara. E assim, para a gente caminhar para o final, de fato, para quem de repente quer estabelecer uma parceria, quer entrar em contato com a Master, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, você, enfim, compartilhe aí um pouquinho. Sim, vou deixar aí nas redes sociais aí Master Biogestores, @Master Biogestores no Instagram, e no Facebook tá lá também Master Biogestores. Nos próximos dias nosso site deve entrar no ar, né? A gente está finalizando o site, que é masterbiogestores.com.br. Então a gente está aberto a parcerias com outras empresas, produtores aí de médio, pequeno, médio, grande porte que tem interesse em conhecer o nosso trabalho, que tem interesse aí em conversar conosco, a gente está à disposição. Luiz Thiago, obrigado mais uma vez. É sempre bom estar com um amigo, cara, alguém que é uma inspiração aqui também para mim, trocando uma ideia, porque de fato
é um bate-papo isso daqui. A gente começa... se pudesse ser presencial, como você falou, tomando uma cerveja, comendo um churrasco, seria muito melhor, né? Mas... Olha, fica aí uma sugestão para você, hein? Fica. Você providenciar uma edícula com um churrasco, um aperitivo. Daí vamos gravar uma segunda edição aí do, do Doutor Biogás, entrevista Master Biodigestores Luiz Thiago aí. Eventualmente pode ser numa planta de biogás da Master, né? Com certeza, com certeza. Estou esperando a visita do senhor em uma das nossas plantas aí. Você pode ter certeza que na primeira oportunidade estarei lá. Luiz Thiago, obrigado, cara, e até a próxima. Aí, valeu, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau.